Sim, vai dar tempo. 30 mil tentativas, eu apertando em descompartilhar e não... Tá, comecei a gravar. Tá, é a tabelinha normal. Tá, se tu tens aquelas já impressa lá, belezinha. Ela deve ser uma daquelas, tá? Caso tu não tenhas, deixa eu ver aqui. Aí tu pega aí na internet qualquer tabela de curva normal, tá? Eu tô aqui com meu iPad ligado aqui, ó. Eu peguei essa tabelinha aqui, ó. Tá? Professora, ela tá naquelas tabelas que a gente imprimiu aquela vez? Sim, Isso? está. Uhum. Ah, tá, beleza. Vou procurar aqui então. Tá? É a tabelinha de curva normal, é essa tabela aqui, ó. Feito? Tá. Então, o que é a tabela de curva normal ou a tabela de Gauss, tá? Nos diz. Quando a gente tem um padrão normal, e para que a gente tenha um padrão normal, é importante que a gente tenha uma amostra razoável, tá? Então, uma amostra relativamente grande para que a gente consiga ter um padrão normal. Esse padrão normal, ele vai originar uma curva desse tipo aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguém tentando entrar. Não, o último colega ali. Ele vai produzir uma curva normal assim, certo? Essa é a tua curva normal, tá? Então, essa curva normal, bem no centro dessa curva normal... Opa! Isso aqui não ficou bem no centro de maneira nenhuma, né? Uma coisa horrorosa. Professora, só para a tabela H, no caso, né? Isso? Eu não sei lá daqueles arquivos, mas a tabela H é a curva normal? O que está escrito? Tem esse desenho lá em cima? Sim, tem esse desenho lá em cima. Tá dizendo Então, estatística aplicada, administração, distribuições em T. não. Distribuição em Z. Tá? Bom, aí o que tu tens aqui, ó? Tu tens essa curva, ela vai estar bem aqui no meio, é a média, tá? Então, vamos supor que tu esteja vendo a média de notas de todos os estudantes esse semestre em todas as disciplinas na FTEC, tá? Então, esses estudantes, eles vão se acomodar numa curva normal. Essa curva normal não lembra para vocês, por acaso, essa curva que eles estão falando da curva epidêmica? Não é parecido com o que vocês veem? E o pessoal diz assim, a gente tem que ter um achatamento dessa curva, não é isso que a gente escuta toda hora nos jornais, nos telejornais? Então, isso é uma curva normal. Eles pegam uma amostra de uma grande amostra ou uma população e fazem isso aqui, tá? Então, o que acontece? Nós temos os extremos, que são pequenos, e nós temos o ápice dela. Esse ápice é a média, tá? Então, quando a gente tem uma pandemia, por exemplo, o que acontece com uma pandemia? Vou explicar isso relacionado com essa pandemia da Covid aí, tá? O que acontece? A gente sabe que qualquer vírus, ele se alastra em uma exponencial. Então, o que acontece com essa exponencial? Ele precisa de um corpo hospedeiro, tá? Então, assim, ó, estou contaminada e ninguém mais ao meu redor está. Eu vou conseguir transmitir esse vírus para um certo número de pessoas. Dependendo do vírus, ele tem poder de conseguir para cada pessoa ser transmissor para mais duas, mais três. O ebola é altamente contagioso, ele transmite para uma série de pessoas, muito mais do que o Covid, muito mais do que H1N1 quando começou, certo? Então, o que acontece? Ele vai distribuindo, essas pessoas vão passando para outras tantas, Lá pelas tantas, acontece o contágio de manada. Vocês já ouviram falar nisso? Contágio de manada? O contágio de manada significa assim, ó, vamos contaminar o máximo de gente possível, porque o vírus vai ficar sem hospedeiro.
No momento que a manada estiver 60% contaminada, ele não tem mais para onde ir. E daí o que acontece? Ele começa a ser distribuído a menor escala. Quem já está contaminado já adquiriu imunidade e não consegue, ele pode até ser transmissor, mas não tem mais um hospedeiro, porque não tem mais para quem transmitir. Isso é o contágio de manada. Isso foi mais ou menos o que aconteceu em Manaus, tá? Manaus não terminou a pandemia porque eles fizeram políticas eficientes de saúde. Está terminando a pandemia lá porque o contágio foi contágio de manada, tá? Eles não têm, o vírus não tem mais para quem chegar. Se você chegar lá em Manaus, certamente você será contaminado. Não dá. Eu vi esses dias, um lugar bom de viajar vai ser para Manaus, porque lá já não tem mais o vírus. Ledo engano, lá não tem mais hospedeiro. Você chegar lá, você vai ser contaminado, certo? Porque lá atingiu o contágio de manada. E daí o que acontece? A curva começa a declinar. Então, ela começa com um pequeno estágio aqui e vai terminar com um pequeno estágio até dissipar totalmente. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Sim. Sim. Se vocês quiserem questionar, questionem, tá? Eu peguei esse exemplo, eu nunca pego esse exemplo de contágio, porque vocês são da engenharia, né? E daí esse exemplo é um exemplo lá para a biologia, para a área da saúde. Só que a gente está falando tanto disso, que eu achei relevante pegar um exemplo que a gente está vendo aí no dia a dia. Bom, quando chega no ápice da curva, a gente tem a média, tá? Ou seja, significa que quando estiver no ápice, 50% já se contaminou e 50% vai se contaminar. E daí, por ter menos gente, a curva começa a ter um declínio. Conseguiram entender isso? Seu contágio de manada. Isso o Gauss já sabia. Isso foi o que aconteceu com a febre amarela, com a peste negra, tá? Contágio de manada. Quando e o que a gente está tendo agora, como não tem ainda a vacina, é contágio de manada. Não é a melhor solução o contágio de manada. Por quê? Deixa eu só falar uma coisa bem importante. Quando eu falo contágio de manada, esse é o termo técnico. Não tem nada a ver com outro termo político que anda por aí, tá? Então, o que acontece aí é exatamente essa contaminação. E daí eles dizem que se tiver uma população entre 45% e 55% contaminada, fez o contágio da manada, e a tendência é ir diminuindo e ele perder a possibilidade de adquirir um novo hospedeiro e o vírus acaba morrendo. Porque para o vírus continuar, ele tem que ter um hospedeiro, ele tem que ter um corpo onde ele entre e comece a fazer um processo viral. Certo? Se não tiver ninguém, ele morre. Então, a melhor ideia é não ter ninguém. Se o vírus estiver lá na rua e todo mundo estiver dentro de casa, só um cidadão contaminado lá, ele não vai, o vírus vai sair desse cidadão, ele vai se autoimunizar nesse processo, ou não, pode morrer através desse vírus, ou ficar bom, ou seja, ele conseguiu ficar autoimune e ele não passou para ninguém. Então, esse vírus não foi para outra pessoa. Então, o processo de manada é a pior possibilidade possível de tu querer, vou adquirir a doença. Isso os pais da gente faziam quando a gente era pequenininho, não com vocês, tá? Mas na minha infância, nós éramos 4 irmãs, nós somos 4 irmãs. Uma pegava a catapora, a mãe botava todo mundo junto. O que é isso? Contágio de manada. Vou cuidar de um. Professora, isso é imunidade, para ficar forte. Tá? E daí, assim, um pegava cachumba, todo mundo pegava. Eu me lembro que eu não sei porque eu tinha uma resistência absurda para isso. Todas as minhas irmãs pegaram cachumba. Eu não peguei. Todas as minhas irmãs pegaram sarampo. Eu não peguei. Sabe? Então, assim, e eu ficava junto. A mãe dizia assim, todo mundo no mesmo quarto. E eu dizia assim, eu não quero ficar com essa... E eu nunca peguei. E a gente comia sem nada separado. Tá? Mas eram doenças que, mesmo naquela época, não eram doenças que poderiam matar, né? Porque a gente já tinha vacina do sarampo, já tinha todos os cuidados e processos que aconteciam com catapora e etc. Tá? Mas era o tal famoso contágio de manada. Depois eu fiquei sabendo o que a minha mãe fazia conosco, tá? Bom, gripe. Quando numa sala de aula pega gripe e a gente entra lá na sala,
hermeticamente fechado, no inverno, com ar-condicionado ligado, o que acontece? Provavelmente, daquela sala de aula, se um estava gripado, na outro dia, daqui a uma semana, eu não vou ter um, vou ter mais 3 gripados. Então, já tenho 4, tá? Por quê? Porque tem o hospedeiro, vai formando essa curva, e se nós continuássemos hermeticamente fechados dentro da sala de aula, com o ar-condicionado, todo mundo juntinho respirando, a gente teria o ápice da curva e depois o declínio, certo? O importante é saber que o ápice da curva, ele vai dividir essa população exatamente 50%, 50%, certo? Outra coisa que essa curva de Gauss nos dá, ela nos dá uma divisão de 4 centis. O que significa isso? Significa que para cada lado dos 50% eu vou ter 4 desvios padrões. Eu vou ter um desvio padrão para esse lado aqui e um desvio padrão para esse lado aqui. Um desvio padrão para este, um desvio padrão para este. Um desvio padrão para este, um desvio padrão para este, e um para este, e um para este. 4 para esse lado, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Não botei na mesma ordem, mas é isso aí. Certinho? Bom, Gauss foi um cara tão fantástico, que ele consegue me dar, através do número de pessoas, e através de probabilidade, e através de desvio padrão, a quantidade de pessoas que eu tenho para um lado, para outro lado, para um pedaço, para outro pedaço. Ele conseguiu definir essa curva estatística como simplesmente áreas de curvas, certo? Então, o cara foi assim, ó, excepcional. E ele montou uma tabela, que é essa tabela Z. Já conseguiram encontrar? O Cristiano já encontrou a tabela lá no formulário? Sim, eu achei aqui, áreas na cauda direita sobre distribuição normal. Isso aí. Qual é o nome da tabela? tabela? Tabela G. Tabela G. Daquelas Tabela folhas G. que a gente imprimiu lá. Isso mesmo, me lembrei agora. Tabela G. Então, todo mundo tem esse arquivo aí, né? Tem um colega aí, quem é? O Joel. O Joel tá aí hoje? Não tá. Bom, o Joel não tem essa tabela. A gente tem que passar... Sim, tá ali. Quem tá aí? Joel, tu tens que pegar essa tabela aí, certo? É um formulário enorme. São muitas, 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 muitas tabelas. Pede para a gurizada te passar pelo WhatsApp aí, joga em algum arquivo, ou pede para eles te passarem também por e-mail. Eu passei por e-mail para eles. Eles têm no WhatsApp, tá? Todo mundo sabe essa tabela. São várias folhas, são ao todo 23 ou 24 páginas de tabela, né, gurizada? É bem grande. É isso aí, sabe? Quanto? 23. 23. Uma dessas tabelas é a tabela G, então, que nós vamos usar. E daí a tabela G, como o colega disse, é o quê? Ele está falando a parte positiva direita, não foi isso que ele disse? Positiva direita. Esses números que vocês estão enxergando são os números desses aqui, ó, posicionados à direita da cauda. Mas existem números simétricos a estes posicionados à esquerda da média. Então, cauda esquerda, cauda direita. Os números à direita da média são positivos. E o que eu falei dos números à esquerda? Eram simétricos. Então, são os mesmos números negativos. Certo? Então, eu tenho valores positivos e valores negativos. Poderia ter dado 2 tabelas para vocês, mas é desnecessário. Por quê? Porque são os mesmos números. Eu só vou ter o discernimento de quando eu fizer um cálculo e der menos, der negativo, significa que eu estou com um número abaixo da média. E quando ele der positivo, é porque eu estou com um número acima da média. Tranquilo? Bom, a fórmula que nós utilizaremos para o cálculo das probabilidades é a fórmula Z é igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão. Certo? X menos a média dividido pelo desvio padrão. O que é esse x? Esse x é exatamente a parte onde tu te encontras nesta base aqui. A média é o valor onde essa média se encontra e o desvio padrão é qual é o desvio padrão de toda essa cauda aqui. Para cada situação, nós teremos um desvio padrão novo. Esse desvio padrão pode ser calculado por nós ou o exercício pode
já nos fornecer. Certinho? Alguma dúvida até aqui? Belezinha? Ok, vou continuar então. Estou falando pra caramba hoje, né? Para que vocês consigam entender... Tem alguém entrando aqui, o Andrei, que está chegando para cá. Ô, professor, onde é que está essa tabela que eu não peguei? Tabela G. Sabe aquele formulário de tabelas que tinha? Sei. A e B para binomial, C e D para Poisson. Tem outras tabelas. A tabela G é a tabela que está isso aqui. Achou? Valeu, professor. Eu vou até escrever, porque talvez alguém... Tabela G. Tá? Então, a gente está falando de curva de Gauss, tabela G. Ok, eu vou pegar, para que vocês consigam entender o que acontece nesse processo, o exercício número 4, tá? O exercício número 4, ele diz o seguinte, ó. Ele diz assim, os preços dos hóspedes de um hotel apresentam-se em distribuição normal. O fato dele estar em distribuição normal já me diz que essa curva ocorre, certo? Essa curva ocorre. Que algum de vocês trabalha em controle de qualidade dentro da empresa? Não. Sim. Tá ali. Trabalha. Quando tu trabalha em controle de qualidade, tu não faz o levantamento da qualidade e tu não trabalha em cima de uma curva de Gauss dessas, porque tem aplicativos que tu consegue pré-estabelecer exatamente essa nuance, tá? Da curva ali. E, às vezes, o produto, um determinado produto, não todo o produto da empresa, é claro, mas algum determinado produto da empresa, ele está com desnível, ele não está tendo a qualidade a contento. E daí ele sai da curva e tu tem que fazer um ajuste nessa curva para que ele volte a entrar na média da qualidade que a empresa exige. Então, ela exige, sei lá, que 92% dos seus produtos saiam com qualidade impecável, ou 95% e assim sucessivamente. Eu não sei se tu aplica isso a... Deixa eu ver o que ela escreveu. Sim, são estudos de... Isso aí. E daí tu usa o programinha que existe para jogar dentro da curva ou não? Vou puxar o chat aqui. Sim. Isso aí. Tá. Então, voltando ao exemplo, tá? Eu tenho ali os pesos dos hóspedes de um hotel, apresentam distribuição normal e a média dos pesos é 65,3. Tá? Então, tu tens uma média, esse teu M aqui, é 65,3 kg. Ok. E daí, o que tu tem? Tu tens que o desvio padrão é 5,5 kg. Certo? E daí pede a probabilidade ou a chance de nós termos ali hóspedes que estejam entre 60 e 70 quilos. Ou a probabilidade de se encontrar um hóspede entre todos aqueles que estão no hotel neste exato momento, que esteja entre 60 e 70 quilos. Então, a margem que tu está querendo é uma margem entre 60 e 70. É isso que tu quer. Certo? Seu item A. E daí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar a curva, vou colocar a média. A média é 63. Vou botar o limite inferior que está sendo dado, que é 60. Vou botar o superior, que é 70. E daí, o que eu tenho? Eu tenho esta área aqui. Ó. Concordam comigo? É a área da curva que eu tenho. Então, no momento que eu conseguir calcular essa área, eu tenho a probabilidade. Se fosse todo um lado da curva, seria 50% de chance. Se fosse todo o outro lado, 50% de chance. Não, não é.
Não facilitou minha vida esse exercício. É um pedacinho de um lado e um pedacinho de outro. Certo? Alguém quer falar alguma coisa ou eu posso continuar? Tá. Continuando, então. Então, aqui, como é que eu vou calcular? Eu vou calcular pedaços separados. Eu vou calcular a probabilidade dele estar. Alguém está com o microfone aberto aí, gente? Aí só bota o coisa na tua. Vamos jogar TV. Sim, da TV. Vou colocar. Eu tenho que assistir essa aula. Pessoal, alguém está com o microfone aberto. Desculpa. Tá? Então, olha só. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma área acima da média e uma área abaixo da média. Tu tens que calcular ela separadamente e depois somar, certo? Então, aqui, eu vou dizer que isso aqui é o ρ1, isso aqui é o ρ2, e o resultado disso aqui vai ser a soma da probabilidade de quanto está acima da média mais a probabilidade de quanto está abaixo dessa média. Por quê? Porque o intervalo que me deram foi este. Um pedacinho acima e um pedacinho abaixo da média. Certo? Bom, o que eu vou fazer? Como é que eu vou calcular? Vou começar com essa parte aqui de baixo. Vou chamar de Z1. Para calcular Z1, eu vou pegar o número que eu quero, que é o limite esse. O meu limite é quanto? 60. Menos a média, que é 65,3. Observem que esse valor aqui vai dar um valor negativo. Justamente porque esse limite é o limite abaixo da média, o limite inferior. Sobre o meu desvio padrão, que é 5,5 aqui, ó. Certo? Aí, o que você vai fazer? Vamos calcular quanto é que vai dar aquilo ali. Então, eu tenho 60 menos 65,3 divididos por 5,5. Eu tenho menos 0,964. É isso? É isso. Bom, quando tu pega lá na tabela G a tua curva, tu observa o seguinte, que aquilo ali, aquela tabela é uma matriz, certo? Nas linhas, tu tem os dois primeiros números. Tu tens a parte inteira e o primeira casa decimal. E na coluna, tu tens a segunda parte decimal. Então, como foi produzido através deste cálculo um número com 3 casas decimais, tu tens que fazer o arredondamento. Então, qual é a nossa regra de arredondamento? Isso é importante, porque dependendo do número que der, se tu não fizeres o arredondamento, tu vai pegar um valor errado ali, provavelmente tu vai ter um percentual errado lá no final, tá? Então, o que tu tens aqui, ó? Vai cortar aqui 2 casas decimal, corte. É 4. 4 aumenta esse 6 ou não? Não aumenta o 6. Tá? 4 não vai aumentar o 6. Então, tu vais trabalhar com menos 0,96. Quando tu for procurar isso lá na curva de Gauss, tu vai na linha 0,9 e na coluna 0,06, certo? Então, linha 0,9, coluna 0,06. Que número tu encontrou lá? 0,3315? É isso? 0,3315. Então, chegamos à conclusão, pela tabela, que esse teu cara aqui, ó, esse teu primeiro é 0,3315. Ou seja, a probabilidade de tu encontrar alguém neste hotel, hospedado, neste momento, claro, né? Esse momento é atípico, é pandêmico, mas se fosse um momento qualquer, entre 60 e 65 quilos e 300, é de 33,15%. Já tem esse percentual aí, certo? E agora tu vais calcular o outro lado, da mesma maneira. Isso aqui só ficou negativo porque estava abaixo da média. Vocês viram que eu nem dei bola para o negativo. A minha tabela só trabalha com a parte positiva. Por quê? Porque os números são simétricos. Tá? Então, quem vai ser o Z2 agora? Vou pegar o número que eu tenho, e daí quem é o número que eu tenho? O limite superior, 70.
menos a média, 65,3. E vou dividir pelo desvio padrão, 5,5. Daí eu vou encontrar o outro valor. Vou pegar aqui. 0,854. 0,854. 54. Aqui tu vai... Tô confiando em ti, tá? Eu não fiz. Foi mais rápido que eu. Então, olha aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer o corte. É 4. 4 não altera isso. Tu vais procurar 0,85 lá na curva de Gauss. Então, qual é a linha que tu vai procurar? Na linha 0,8. Qual é a coluna que tu procura? 0,05. 0,805 deu quanto aí? 30,23? Isso mesmo. 30,23. Observem que não tem o 0, vírgula na frente, tá? É um ponto 30,23. Tu tem que saber que todos aqueles números ali tem que ter um 0 na frente, senão seria... porque tu vai multiplicar aquilo por 100, né? É um percentual ali, né? Tá? Então, olha... Aqui tá 0,3023, senhora. Sei lá. Na minha só tem ponto 23, não sei qual é. Eu peguei... Senhora, só para mim entender, o que é esse 0,05 que a senhora usou aí? Só para mim entender que eu não peguei. Aqui. Na tabela, né? No caso, o 0,8 é a linha e o 0,05 é a coluna, né? O que seria esse 0,05? Só para mim entender que eu não peguei. É a última casa decimal do teu 0,85 aqui, ó. O teu 0,85 desmembra na linha 0,8 e na coluna 0,05. Depois dá o 0,85, concorda? Professora, Sim. a senhora marcou como P2 o intervalo entre 60 e 65 e a senhora marcou como Z1 e colocou P1. Não quer dizer a zona ali, é só uma interpretação. Ah, vamos trocar então. Porque eu sei que eu vou ter que somar isso aqui, né? Então, isso aqui seria o 2 e esse aqui seria o 1, tá? Porque tanto faz, tá? Como é soma, a soma é comutativa, tá? A ordem ali da soma não altera, tu concorda? Eu somar um lado, não vai alterar, tá? Claro. Mas obrigada, para ficar bem arrumadinho aqui, então. Então, quando eu somei isso aqui, gurizada, deu o quê? 0,8336, certo? 0,6338, fechou? 8336. Isso aí. Ou seja, qual é a probabilidade de encontrar alguém aqui? 63,38%. Essa é a probabilidade. Percentual de hóspedes entre esses dois pesos, a variação é de 63,38%. Conseguiram entender o primeiro item do exercício A? Ficou claro para todos? Sim. Posso apagar? Querem tirar um print da tela? O que estão fazendo aí? Vou apagar então, porque a gente vai fazer o exemplo B. Talvez, para fazer o exemplo B, caia a live e a gente tenha que esperar a próxima, tá? Vou apagar aqui, certo? O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver que eu continuo com a mesma média, porque eu estou no mesmo exercício e continuo com o mesmo desvio padrão. Tá? Bom. No item B, ele quer alguém que tenha mais de 63,2. Então, no B, eu tenho o limite inferior, que é 63,2, até o infinito, intervalo aberto. Não sei qual é o cara mais pesado que vai, pode ser o cara que tenha lá obesidade mórbida, o cara tem, sei lá, 190 quilos, 210 quilos. Tá lá. Ele faz parte do final da cauda, tá? Ele sai fora, tá lá no último desvio padrão, tá? Então, eu quero alguém que seja a partir de 63,2. Faço o desenho de novo. Isso aqui é importante para que a gente consiga... Oh, que horrível!
Isso aqui é importante para que a gente consiga visualizar bem que área eu vou trabalhar. E esse exercício a gente pode fazer nesse sentido de ida ou obter a resposta e trazer para o sentido da volta. Então, dá para ir e voltar. A gente vai ver mais tarde isso, tá? Então, o que que eu tenho? Eu tenho a minha média aqui, ó, 65,3. Aqui eu tenho 63,2 e eu quero acima disso. Então, o que que eu estou querendo? Eu estou querendo esta parte e esta parte aqui. Concorda? Que vai até o final da cauda lá. Essa segunda parte eu vou chamar de 2 e essa de 1 e vou fazer o somatório de novo. Só que essa 2 aqui, gente, eu já sei quanto ela mede. Quanto é que ela mede? É P menos P1. Quanto é? Tá, mas quanto é que mede todo esse pedaço aqui, ó? Não vai para o infinito, isso aí, senhora? Vai, mas ele tem um percentual. É 50%. Por que que é 50%? Me diz, me diz, me diz. Porque a média tá bem no eixo. Porque eu tô pegando tudo que tá acima da média, né, Oséias? Tudo que tá acima da média. Então, a média não divide essa curva, 50% abaixo, 50% acima. Não foi isso que a gente disse lá no início? Logo, se eu estou pegando tudo que está acima da média, quanto é que eu tenho aqui? 50%. Ou seja, 0,5. Eu só tenho que calcular essa parte inferior e somar com 0,5. Porque como está acima, eu já sei que é 0,5. Concordo? Ficou claro isso aqui para vocês agora? A média está aqui, ó. Estou pintando tudo que está acima da média. Certo? Bom, vamos lá. Como é que eu vou calcular isso aqui? 63,2 menos 65,3 dividido pelo desvio padrão, que é 5,5. Deu 0,382. Fechou? Zero 0,382. Ok. 0,382. O que que eu vou fazer agora? Lá na tabela G. 0,382. Que linha eu vou pegar? Ó, corta isso aqui, ó. Esse 2 por ser menor do que 5 não arredonda nada, tá? É como se fosse só um corte. Vou pegar na linha 0,3 e na coluna 0,08, certo? Então, linha 0,3, coluna 0,08. Da